Olá, alunos e alunas. Vamos aqui, né, para o nosso último vídeo do terceiro bimestre. A gente está seguindo ali, né, a cada 2 semanas, a gente está postando, né, e contemplando ali, né, as atividades, né, o que está sendo trabalhado nessas 2 semanas. E para finalizar, então, portanto, né, no volume 3, a gente vai estar falando aqui nesse vídeo das semanas 5 e 6. Eu vou deixar para poder aprofundar na questão do conteúdo em si, né, nos debates que a gente pode gerar, com certeza, né, ainda mais que se trata de uma temática que envolve ali problemas que são tão mais enfatizados, né, e impactados, né, pelo processo de urbanização, não que eles não existem em outro contexto, né, de não urbanização, que é o processo, né, da delinquência e da criminalidade, que são temas que estão sendo tratados ali, né, se não me engano, parte da semana 3, né, e que estão ali desenvolvendo algumas outras discussões em torno desses temas, né, que são importantes a gente ter ali um aprofundamento, né, para até ampliar um pouco, né, a percepção de vocês, né, com relação àquilo que a gente pode também estar visualizando e analisando na hora também de se falar ali, argumentar, né, sobre o que seria o crime, né? A gente pode falar de sujeitos criminosos, nós podemos falar que existe um criminoso por existir um contexto ali violento, necessariamente eu posso atribuir, então, portanto, né, um sujeito ali como fruto ali de um ambiente que naturalmente vai trazer indivíduos violentos, né, criminosos, como, por exemplo, se atribui muito, né, a questão da pobreza, à violência, então, por isso, acaba se associando muito, né, as pessoas que moram nas favelas, né, nas periferias, como seres criminosos, né? Então, será que isso se justifica, se sustenta, né? A gente pode atribuir de uma forma tão simples assim, né, a existência da criminalidade, né, e o seu aumento, né, e essa evidência tão grande, principalmente, né, dentro de uma sociedade urbanizada, né, em que as leis do mercado, do comércio estão tão assim evidentes, né, essa disputa, essa ideia de concorrência, essa noção ali de que todos nós, então, estamos dentro de uma relação entre aqueles que estão ali para ofertar algo e aqueles que estão para consumir algo, né? E aqueles que não estão dentro desse ambiente, eles estão fora, né? Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração, né? Qual tipo de sociedade nós estamos? E quais tipos de criminosos a gente determina que existem dentro desse contexto que a gente vive, né? Que também vai influenciar muito, né? O que é hoje um crime, anteriormente, às vezes, não era considerado um crime, né? Então, a gente tem que tomar algumas perspectivas ali, né? E entender o que é esse ser criminoso ou não. Né? Se a gente for pegar a injúria racial, né, anteriormente, era um crime de dolo menor, né? A importunação sexual contra as mulheres era tido como um dolo ali menor, né, eventual, e exigia-se apenas uma multa ali, né, e agora vão se tornando ali dentro de debate, né, dentro de um contexto ali de maior informação, né, o processo de urbanização, onde você tem maior contato entre as pessoas, né, e portanto cria-se ali maiores recursos, né, de estabelecer ali o maior controle sobre esse número de pessoas que estão ali dentro daqueles centros urbanos que são muito maiores, né? Então, cria-se ali aplicativos, cria-se ali recursos digitais, né? Telefones, delegacias que vão começar a trabalhar ali com esses pontos específicos, né? Com esses problemas ali. Então, as cidades, né, trouxeram também a possibilidade de se discutir e deixar muito mais claros certos problemas, né? E que impedem, inclusive, o desenvolvimento dessas cidades, né? Porque enquanto houver ali essas discriminações e relações desiguais, né, menos ali aquelas cidades, elas vão estar ali para ofertar a dignidade para todos, né? Ofertar ali uma sociedade ali digna de se viver para todos, que é esse o propósito também das cidades, né? Porque a gente busca acesso às coisas quando a gente vai para as grandes cidades, né? Porque é lá onde a gente tem mais empregos, é lá onde a gente tem mais mercadorias, né? Recursos, serviços sendo ofertados,
Então, traz essa noção da cidade, né, um local ali de maiores direitos, né, de maior acesso às coisas. Porque é importante a gente também ter em mente, né, que é interessante aqui quando a gente fala das cidades, né, dos centros urbanos. Então, essa noção de direitos também se acentua muito mais dentro desse contexto da urbanização, né? Então, quando a gente vira e fala, então, quem é esse ser criminoso? O que ainda continua determinando o que é um ser criminoso? É isso que está sendo muito comentado aqui ao longo do texto trabalhado aqui, né? Que vai trazer exatamente teorias. Como se trata de uma ciência humana, né? Então, a sociologia que especifica essa sub-área aqui, né? Que seria a sociologia do crime, a gente vai trabalhar ali paradigmas, né? A gente vai ter algumas teorias ali que podem ser ali trazerem ali outras teorias, né, complementando ali ou trazendo outros elementos. É uma construção. A ciência humana é uma construção. Ela não é uma ciência fechada, né, que traz uma única explicação lógica e que sempre vai ser daquela forma, algo que sempre vai conseguir explicar qualquer situação. Não, né? São teorias ali que vão trazendo pontos ali que a gente tem que observar, né, e considerar na hora que vai se discutir sobre essa temática, que é o crime, né, a criminalidade. Então, a gente tem ali as teorias, por exemplo, né, da funcionalista, teoria de rótulos. É interessante vocês estarem lendo depois, tá? Porque o nosso foco aqui são mais as atividades. E lendo ali, vocês podem trazer para as aulas, né, presenciais, para a gente, aí sim, explicar, né, discutir mais sobre essas teorias, né? Mas, no mais, se a gente for pegar aqui, né, as questões, a gente pode também dialogar com essas teorias. A primeira questão aqui está falando exatamente muito desse aspecto, né, de rotular, né? A gente tem uma teoria aqui que fala, né, desses rótulos, né, a teoria dos rótulos, né, que a gente vê exatamente isso, né? É uma teoria que fala que o criminoso é determinado por aquele que fala. Então, depende da posição de um indivíduo, né, daquele que vai e determina quem é aquele criminoso. Então, aqueles que têm poder para definir ali sobre o que é o que, né, seja um jurista, né, seja um promotor, seja, né, o homem em relação à mulher, seja um policial em relação ali a um civil, né? Então, assim, você tem pessoas de posicionamento e poderes diferentes dentro da sociedade que permite que aqueles que têm poder ali mais acentuado, elevado dentro daquela sociedade, possam determinar ali quem é ou não o ser criminoso. Por exemplo, se a gente pegar um caso, né, que é polêmico, mas nem tanto, a gente poderia pegar outros exemplos que seriam mais polêmicos, mas se a gente pegar o exemplo daquela influenciadora digital que foi ali estuprada, né, por um empresário, né? Então, a gente viu, foi gravado, inclusive, né, o processo ali todo, né, de julgamento, né, de sentenciamento daquele indivíduo, em que ele foi inocentado de ter estuprado a menina, né? E a menina, inclusive, é que foi ali ao longo de todo o processo ali de investigação e de julgamento, sendo colocada como a grande culpada, né? Porque ela estava ali acusando o homem, né, sendo que ela mesma não havia deixado claro ali que ela não queria ser estuprada, né? Então, que ela não queria ter aquela relação. Então, assim, né, estipulou-se, né, simples fato dela estar ali com o menino, ter ido ali por um lugar com aquele rapaz, né, e ter tido ali uma aproximação ali com ele, que necessariamente, então, ela queria, né, chegar às vias de fato, né. Então, ou seja, um homem ali julgando, né, tendo um outro homem ali, né, de uma posição, um status social elevado também, né, na sociedade, né, tendo poder ali diferente daquela menina, né? Embora não de um status muito inferior, mas por ser mulher, né? Então aí já coloca ela dentro de uma situação desigual, né? Então aí você tem ali o juiz já determinando, né? A menina praticamente enquanto culpada pelo próprio estupro, né? Por ela não ter deixado claro para o rapaz que ela não queria ter a relação sexual. Então, ou seja, né, é muito disso, né, é aquele quem fala, aquele que está ali determinando ali quem é o criminoso ou não. E
acaba ali, então, portanto, né, definindo, né, quem é ou não, é o sujeito criminoso. Então, quando a gente pensa nessa chave, a gente também está falando sobre isso. A gente também está ali evidenciando aquele rótulo que se tem, igual eu falei, né, a princípio, de como se associar aquela visão clara e simples, né, de associar a pobreza à criminalidade. Então, como se todos aqueles que estão no meio social ali de pobreza, de vulnerabilidade, devessem, então, portanto, né, ser até eliminado por alguns pensam assim, infelizmente, né? E uma classe média tem muito essa visão, né? Porque é uma realidade distante deles, ao mesmo tempo, há muitos você ouve falar, né, que eles se preocupam muito mais essa violência de entrar para os bairros, então, ou seja, eles querem que a violência permaneça naquele local ali, que onde já é um local por si violento, que são as favelas, né? Então, tem-se muito esse discurso simplista, né, de achar que a violência é de um local específico, que são nas regiões periféricas e das favelas. Então, aí, essa charge mostra muito isso, claramente isso. E como todos os textos, a gente tem que ler tudo. O título, ler a imagem em si, né? Então, a gente está lá tendo a representação clara de um jovem negro morto, né? Então, ele está ali vendo o noticiário da operação militar e ele ainda está aí sendo vítima dessa operação militar, coisa que não acontece com o senhor ali de classe média, que também está vendo a operação militar e não foi afetado diretamente por ela, mas acha aquilo ali, né, um espetáculo, né, porque está ali garantindo que aqueles ditos homens de bem, mulheres de bem, estejam protegidos, né, que sua maioria seriam aqueles de classe média, né, média alta, né, principalmente. Então, quando a gente vê, então, uma crítica social muito forte aqui, tão importante dentro dessa charge. Então, aí é só pensar ali com essa criticidade e tendo essa leitura aqui inicial da charge, você já consegue responder a questão, né? Então, aqui, eu não estou... Será que eu estou mostrando ali uma visão imparcial? Ou seja, não há um tratamento diferenciado de certas operações ali, quando é em bairros de classe média e quando é em bairros periféricos? Será que não existe essa diferenciação? Né? Então, aí tá, será que está mostrando isso, essa crítica aí? Que não existe uma diferenciação se é em bairro periférico ou se é em bairro de classe média das atitudes e das ações de operações policiais? Apresenta uma atitude consonante ali com o desejo da sociedade brasileira nos dias de hoje. Ali está mostrando que é bem claro, específico ali, de determinados grupos dentro da sociedade que estão longe daquela realidade que para eles é uma realidade violenta, né, da pobreza. Então, será que todos os brasileiros acreditam e acham que essas operações elas devem ocorrer desta forma? Retrata uma compreensão diferente da violência dependendo do olhar de quem analisa. Então, assim, será que isso está mostrando? Porque eu tenho todos os indivíduos ali. Aquele indivíduo que morreu, com certeza, ele não está vendo ali com bons olhos aquela violência policial, querendo ou não, ou uma operação, por mais que, né, a gente saiba, né, que, querendo ou não, por a sociedade ver ali aquele ambiente como um espaço de violência, né, e de futuros criminosos, infelizmente a ação vai ser diferente. Não quer dizer que isso é uma culpa da polícia, né? É da sociedade, da visão da sociedade, né, como no geral, né, daqueles que não vivem diretamente aquela realidade, né, das favelas, né, que sabem que nem todos que estão ali são criminosos, ou querem ser criminosos, ou buscam, né, pelo crime manter a sua vida, né. Então, assim, essa violência, para alguns se justifica e para outros não, né. Então, é a crítica principal aqui dessa charge. Então, leiam essas afirmativas pensando nisso que eu estou falando para vocês, de forma crítica, o que a charge está trazendo. No gráfico, né, vai reforçar aquela ideia ali inicial que a gente viu na charge, né, quando traz ali um jovem negro, né, da periferia, morto, né. Então, aí já vai mostrar exatamente por essas linhas aqui, esses traçados no gráfico, exatamente essas realidades. Né, o total de mortes que você tem, aí ó, já deixa bem claro, não é qualquer óbito, né, é óbito causado por homicídio, né, por homicídio e dentro de uma faixa etária. Então, aí você vai ter, ao longo do gráfico, né, a relação ali, né, abaixo ali, né, no nível horizontal, você tem as faixas etárias. Né? Então, a gente pode perceber claramente que à medida que vai aumentando a idade, a gente já pode perceber, eu não vou estar dando a resposta, eu vou estar ajudando vocês aqui a analisar o gráfico,
para aí sim vocês conseguirem responder. Então, se a gente vê no horizontal, a faixa etária, a gente está vendo que o gráfico ele vai reduzindo. Então, quanto maior a idade, menor ali os índices de indivíduos que são mortos por homicídio, em homicídio, em situação de homicídio. Então, lógico, a violência ali, né, a morte no decorrente de homicídio, ela é concentrada, ela é maior em jovens, entre os jovens. Aí, dentro dessas linhas ali que vão fazendo o gráfico, vocês vão ver ali, ó, de novo, você tem que ler tudo que está ali na questão. Então, eu vou ver ali embaixo, está especificando, mostrando a legenda lá embaixo. Que uma linha reta todinha ali, né, sem nada, sem pontos, sem nada, está representando os homens, né, o masculino. As mulheres estão sendo representadas pela linha com, né, pontos ali em branco, né, vazios. E o total ali, né, tanto homens quanto mulheres, né, o geral ali da sociedade, né, no Brasil, que são mortos ali por homicídio. Que aí já são pelos traçadinhos azuis ali, né, e pontinhos azuis. Então, se vocês verem, das mulheres, elas estão muito abaixo, tanto do geral, né, das mortes causadas por homicídio no geral, quanto para aqueles que são os homens que morrem por homicídio. Então, as mulheres estão bem abaixo, né? E os homens, principalmente os jovens, estão bem acima. Então, aí já representa, né, quais são aqueles grupos, né? O grupo que é mais afetado por as mortes violentas, né? Pela violência, então, portanto. Aí, na questão aqui, ela tá, na verdade, que falou que era a questão 2, né? Mas já era a questão 3 aqui, né? Então, é uma questão do Enem que traz dois textos, né? Um do Joel Bierman, e o outro do Norbert Elias. Dois aí da área da sociologia, né? São bem trabalhados, né, na área de sociologia, e cada um, né, vai falar ali sobre como se constrói a violência, né, uma sociedade violenta, né, e como isso traz também, né, uma responsabilidade, né, como os indivíduos também vão criando ali por uma moral, né, por uma ideia mais controlada, né, das ações dos indivíduos, né, maior uma maior exigência, né, uma maior cobrança sobre os outros indivíduos, né, para que eles também ajam conforme aquela moral, né, conforme aquele controle ali que deve existir. Então, a primeiro texto está falando exatamente disso, né, que não é que o povo brasileiro é mais violento, né, a questão não é que o povo brasileiro naturalmente é violento, né, porque, querendo ou não, nós vivemos nos países mais sofrem, né, maior violência. Mas é pelo fato aqui da nossa cultura mesmo, né, do nosso processo de construção ali, né, da nossa sociedade, que gera ali uma sociedade ali de uma menor contenção ali, né, de uma maior insatisfação social e que por isso gera maiores casos de crime, né. Aí que ele deixa bem claro, né, como se dá. Quando você não tem a presença do Estado em alguns lugares. Quando o Estado não se faz presente, seja pela segurança, mas quando ele se faz de forma agressiva, né? Ou quando não se tem, né? Você não tem ali acesso ao saneamento básico, não tem um esgoto ali sendo tratado, você não tem ali serviços sociais que atendam aquela população, né? Que atendam de fato as necessidades daqueles indivíduos, né? Ajudando ali a alcançar um emprego, ajudando ali a ter ali acesso a um auxílio, né? Que é de direito das pessoas, né? Principalmente daquelas pessoas de maior vulnerabilidade social. Então, quando a gente vê essa ausência, né? E também muito pelo fato da violência, ela está não só concentrada por algumas questões, né, pelo fato do abandono, né, no poder público, mas assim você tem a violência pelo fato da criminalidade, né, no nível da política por meio da corrupção e até em outros redutos, né, no futebol, né, em que a gente traz muito as nossas divergências, né, essa necessidade ali de um querer se dar melhor do que o outro, um querer estar acima do outro, né, um querer se mostrar melhor do que o outro, né,
aí que geram ali, né, as rixas que acabam gerando ali, até mesmo promoções de violências que são até combinadas às vezes, né, em redes sociais, né, às vezes trazem elementos ali racistas também, que, né, não trazem muitos elementos que geram muitos conflitos, que são muito fortes, né, na nossa sociedade desigual, né, e que acabam ali gerando violências em todos os âmbitos, né, seja na política, né, o crime na política, no futebol, né? Então, é uma sociedade violenta a nossa, né? No seu todo, né? E não só o povo, necessariamente, o povo é violento, e já é por si só, por ser brasileiro, é violento. Não, a gente vive no contexto, numa cultura ali que acaba gerando a violência como principal recurso, né? Para se obter as coisas, né? No meio da força. Então, aí no processo do texto 2, que ele fala, né, o Norbert Elias, né, dessa construção da civilização, né, que, ou seja, seria a civilização seria aquela sociedade mais recatada, né, de maiores ali limitações dos impulsos, das vontades, né, dos instintos das pessoas, né. Então, se torna mais uma sociedade ali moralista, portanto, né, vamos dizer assim, né, para ficar mais compreensível, né. Então aí, por isso que ele coloca aqui nesse trecho, né, que nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as emoções dos indivíduos. Então, ou seja, a sociedade tem que criar ali formas de conter. Então, a civilização é uma forma de se fazer isso, seja por meio das leis, seja por meio da polícia, né, seja por meio ali de normas, né, da moral mesmo, imposta dentro daquela sociedade, né, de punições ali até sociais mesmo, né, de o indivíduo não ser aceito em certos ambientes por determinado comportamento, né, não ser bem visto pela sociedade por determinado comportamento, né, então tudo isso é um controle que a sociedade vai construindo ali para garantir com que esses indivíduos não ajam segundo os seus impulsos, né. Então, aí se faz tanto essa questão, né? Está mostrando dentro desses dois textos a importância disso, né? De você ter uma sociedade ali que consiga criar indivíduos que saibam conviver em sociedade, né? Mas para isso também eu tenho que ter ali uma sociedade que garanta com que esses indivíduos não precisam agir de forma impulsiva, né? Então, uma sociedade mais igualitária não seria um caminho para isso, né? Não que isso justifique, né, gente? A gente está lembrando sempre que não é a criminalidade, a violência, ela não pode ser, só ter uma única explicação. É por causa da desigualdade, né? Não, a gente não pode só resumir a uma única explicação. Mas dentro desses textos a gente pode chegar a essa questão, tá? A esse pensamento. Então, quando a gente vê aqui na semana 6, né, fechando aqui, aí está falando, né, novamente, da questão da criminalidade, né, e dessa percepção, né, das teorias, traz aí a antropóloga, né, uma das principais antropólogas, né, referência no estudo sobre a violência, né, no Brasil, principalmente essa questão da criminalidade, muito associada aos bairros periféricos, né, às favelas. Ela tem estudos em torno disso, né, que ela busca muito exatamente isso, né, tentar ali mostrar por que se atribui tanto a cultura da violência a essas regiões periféricas, né? Então, assim, tem uma realidade que a gente também tem que olhar, que se justifica ali também, né? A gente vê que dentro daquela realidade, né, dos bairros periféricos, se tem muito uma lógica também pelo fato, né, desse pouco amparo, né, do Estado, dos governos, né? Então, se cria condições ali de você ter outras leis ali imperando, né, predominando, como a lei que ela até comenta em alguns dos seus estudos, né, da lei do olho por olho, dente por dente, né, cada um, né, por si, né, pela lei da força mesmo. Então, não quer dizer que é uma coisa específica de lá, ela não está querendo dizer isso, mas ela, pelas suas análises, ela observa que se faz muito presente, né, dentro do crime ali, né, dos indivíduos que vivem, né, nessa condição de violência, né,
acabam atribuindo muito essa lógica, né? Essa busca de tomar o poder de alguma forma, já que eles não têm ali o poder do Estado ali presente, né? Para organizar aquela sociedade e garantir ali, né, algo que eles possam ter acesso. Então, eles mesmos, por conta, eles vão lá ter acesso a tudo que eles precisam, né? Ou então aproveitam, já que não tem nenhum outro poder ali, e tomam aquele poder, né? Então, a gente pensar sobre essa ótica, né, faz a gente entender também por que certas formas de criminalidade, né, existem dentro daqueles locais, né, das regiões periféricas, né, as favelas. Né, não quer dizer que elas estão concentradas lá. Fora nenhuma Alba Januário fala isso. Tá? Então, aí, a gente pega, né, essa lógica exatamente, né, dessa sociedade consumista que a gente tem, né, de muito ter que se destacar, né, de você ter que ter uma posição de destaque, de prestígio, de poder, né. Então, isso se justifica muito também por essa lógica desse poder paralelo, né, do setor violento, né, criminoso. Aí, a gente tem que pensar agora, né, na nossa questão, né, que aí ela está abarcando aqui nesse conteúdo da semana 6 outras formas de crime, né, que seriam os crimes ali que eles, né, citou ali do colarinho branco, né, até mesmo essa noção de impunidade que existe dentro de determinados grupos, né, que até possibilita a perpetuação desse crime, né? Se a gente for ver, a gente tem famílias ali, inclusive, né, que dominam ali cargos políticos no Brasil, né? E que quando você vai ver, né, você tem com isso também um histórico dentro daquela família na política de usar o dinheiro público, né, em benefício deles, né? E isso vai se passando, né, perpetuando ali, né? Como se o dinheiro público realmente fosse de algumas famílias ali que têm ali descendências ali de filhos, netos, né, ocupando cargos públicos. Então, você tem outras formas, né, de também perpetuar, né, o crime ali dentro do Brasil, né, dentro do nosso contexto aqui no Brasil, por meio desses crimes de colarinho branco. Né? E fora, né, o fato também de a gente ter uma sociedade que garante também muito mais direitos, né, a empresas, né, de poder explorar, às vezes, locais onde não poderiam, onde deveriam ser de reserva natural, né, que às vezes deixa passar por não ter ali uma fiscalização eficiente, né, ou deficitária, né, que muitas vezes as empresas mesmo fazem essa fiscalização, tem que fazer todo um projeto ambiental, né, e que deveria ser acompanhado, né, pelos governos, quando vai fazer algum serviço, né, que vai trazer algum impacto ambiental, tinha que ter todo esse acompanhamento desse impacto, e muitas vezes não é feito. Né? Então, deixa-se passar, né, e acaba trazendo ali essas consequências, desses crimes ambientais, como a gente tem visto, né, e ficou mais evidente com o Brumadinho, né, que a gente vê, né, muito esse descaso dessa fiscalização mesmo, né, e que acaba beneficiando, obviamente, né, as empresas, né, essas grandes empresas que visam, né, ter menores gastos, né, para obter, assim, maiores lucros. Infelizmente, né, é uma lógica. Então, aqui, nas questões, né, vai falar exatamente dessas causas, né, dessas diversas causas que geram a violência, né, nas áreas urbanas. Então, na questão 1, estou trazendo esse texto, né, novamente, né, uma interpretação novamente, né, de um texto, que está falando, embora o Brasil não viva uma situação de guerra civil ou atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais frequentes. Vive-se atualmente um clima de medo e insegurança generalizado. Essa sensação é conformada pelas estatísticas que revelam um aumento da criminalidade, né? Que aí, de novo, né, pegando a questão do jovem, né, ser a principal vítima dessas violências, da ação dessas violências, né? Então, aí eu tenho que pensar, então, nas causas, né, que estão presentes ali na forma como a nossa sociedade está organizada, né? Seja por a sua impunidade, pela sua desigualdade, né? Pelas lógicas ali de consumo que não atinge a todos. Eu tenho que pensar tudo isso que faz parte da nossa sociedade e que acaba refletindo também, né, em ações violentas, né,
né, ações violentas ali, e com isso, né, outros tipos de criminalidade que a gente vê no Brasil que não estão ali associados às guerras civis ou a atentados terroristas, como a gente vê, né, em países onde que isso é muito mais evidente, né, como a gente está vendo no Afeganistão, né, você tem ali, né, uma concorrência ali entre grupos terroristas, né, para avançar e conquistar em locais estratégicos, né, construir estados ali baseados, né, em leis mais radicais, né, e são mais perceptíveis, né, no Oriente Médio, né, em algumas regiões do Oriente Médio. Então, a gente percebe muito essas questões mais nitidamente, né? E aqui já não é, a questão do Brasil não é esse tipo de violência, né? A gente vê que tem outras formas de violência, que tem muito a ver com, então, a nossa sociedade mesmo, como ela está organizada. Então, na questão 2, está falando aqui, né, sobre a violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, é sempre importante a gente ler o texto que está vindo antes, para eu entender que ponto que ele está falando ali sobre a violência. Então, está falando ali o desenvolvimento da civilização, seus modos de produção, voluntária ali, e também o poder bélico. Então, quando a gente tem a busca incessante, né, para aumentar o comércio, para aumentar ali os locais onde eu vou vender aquilo que eu estou produzindo, e que a gente viu que até culminou nas primeiras, né, e na Primeira Guerra Mundial, inclusive, né, a gente vê muito disso, né, os estados nacionais, eles fazem uso desses exércitos, né, para poder ali disputar com outras nações os espaços, né, para expandir ali os seus negócios, expandir ali locais onde eles podem estar explorando recursos que sejam de seus interesses, né? E a utilização muito, então, portanto, desse recurso de poder bélico, né, para atingir esses fins, né? Então, aí ele coloca aqui, né, o uso, né, esse uso da força pelo Estado. Então, é uma outra forma de violência, né, essa violência do Estado, né, que transforma-se em um recurso cotidiano utilizado no combate à violência e à criminalidade, né. Então, ou seja, ao mesmo tempo, é um recurso que garante ali, portanto, né, o poder desse Estado, e ao mesmo tempo ele também, por mais que ele use isso para violência em relação, né, quando ele quer atingir os seus objetivos, os seus interesses, e ao mesmo tempo ele não vê isso enquanto crime, mas utiliza-se essas mesmas forças ali, né, bélicas, para poder combater a dita violência, a dita criminalidade. Não quer dizer, gente, que não possa existir algo que defina o que é crime, que não é crime. Não, não é isso, tá, gente? São críticas que a gente tem que fazer. Né? Não quer dizer que não, a gente tem que viver cada um por si e que cada um tem que buscar o que é certo. A menina está falando isso, né? São coisas que a gente tem que pensar, né? E ver ali, e rever ali alguns valores, né? É isso que a gente traz dentro dessas propostas, desses debates ali sobre o crime, né? Em sociologia, tá? E aqui é uma charge muito polêmica também, né? Que a gente traz, que é trazido aqui, né? Que está mostrando nessa relação, exatamente, né? Dessa violência que se materializa tanto na forma do bandido quanto na forma das forças, né? Policiais, né? Que querendo ou não, né? São dois ali de grupos, né? Que utilizam da violência, querendo ou não, de uma forma ou de outra, né? Então, aí, né, coloca, então, portanto, essa reflexão aí para vocês, né, dessa violência aí, tanto daqueles que legalmente, né, podem utilizar dela, né, que seria a força policial, quanto aqueles que não são reconhecidos legalmente e utilizam dessa força que seria os bandidos. Então, aí, novamente, um outro texto bem polêmico e bem crítico, né, e aí vocês têm que usar a sua visão toda crítica ali, novamente, para poder marcar, né, assertivamente, de forma certa, a questão. Tá bom? Então, no mais, gente, qualquer coisa vocês podem me procurar, à disposição. Tentei fazer um vídeo pequeno, mas eu não consegui novamente, né, porque são temas polêmicos, que se a gente pegar ali, facilmente a gente distorce, né, o entendimento sobre eles, né, então são visões, né, são formas que a gente tem que também buscar trazer para explicar a criminalidade, né, e questionar também, né, onde que se é tolerado o crime, a violência, e até onde não é tolerado esse crime, essa violência. A gente tem que também ter essas ponderações, né? Essas reflexões que são importantes. Vamos mais, é isso. Até mais. Tchau.